Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, nós estamos celebrando esse segundo domingo depois da Páscoa, cujo domingo é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, porque nesse domingo exato, o Evangelho da Missa é um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João, conhecido como o Discurso do Bom Pastor. É um sermão do Senhor sobre o bom pastor. Nosso Senhor utiliza a imagem do pastor e das ovelhas para nos ensinar sobre a relação dele com a igreja, a relação do Cristo ressuscitado com as almas. E Nosso Senhor utiliza esta imagem do mundo pastoril, que é o pastor e as ovelhas, de modo a nos transmitir de uma maneira mais clara, de uma maneira mais exata, de uma maneira mais precisa, podemos dizer, sobre então como se dá esta relação do Senhor ressuscitado com as almas conquistadas por Ele. Rapidamente, a imagem do pastor e das ovelhas, ela é uma realidade muito específica do mundo pastoril, não faz parte da nossa realidade, ou seja, daqueles como nós que moramos na cidade, porém, é uma realidade a qual nós podemos ter um contato pelos meios que utilizamos, né, os meios de comunicação, a internet. Não custa para ninguém de nós visitar um lugar mais rural, onde tem uma atividade agrícola, uma atividade de pecuária, e ter contato com este mundo. No Brasil, nós temos vários lugares em que se cria ovelhas, e ali tem o pastor que cuida dessas ovelhas, porém não é muito a nossa cultura. Mas, porém, na Europa e também em alguns lugares do cerca ali de Israel e aqueles países vizinhos, ainda se cultiva esse costume, essa cultura da criação de ovelhas. E no tempo do Senhor, isso era muito usual, fazia parte do dia a dia do povo de Israel, cuidar das ovelhas. Um homem que tinha uma terra, hoje, podemos dizer uma fazenda, ele quase certamente tinha uma criação de ovelhas e encarregava o cuidado dessas ovelhas a um pastor que tinha ali uma profissão de status, e cuidava das ovelhas de maneira integral, não só o dia inteiro, até a noite vigiava o sono das ovelhas. E ele tinha então tem a incumbência, o pastor, de levar as ovelhas para comer pasto, levar as ovelhas para beber água à beira do rio, para a sombra, quando o sol está muito intenso, ao sol, quando o sol está mais brando, e assim cuidar das ovelhas. E à noite levá-las ao aprisco, ou ao redil, que é um lugar, se fosse um estábulo, alguma coisa assim, e ali, para proteger as ovelhas das intempéries da noite, também para protegê-las de ladrões, e também para protegê-las de ataques de animais. Essas ovelhas ficavam guardadas então no redil, e à porta do redil ficava o pastor vigiando, cuidando dessas ovelhas. E o pastor cuidava das ovelhas até o ponto de se arriscar, enfrentar um bandido, ladrão, de enfrentar um animal feroz, de se machucar, de até morrer, para cuidar das ovelhas, para guardar as ovelhas. E muito além da questão estritamente profissional do pastor, acontecia naturalmente uma grande afeição do pastor pelas ovelhas
e uma afeição das ovelhas para com o pastor. Nós podemos ter uma certa noção disso, porque entre nós há o costume de ter um cãozinho em casa, um cachorrinho, e as crianças gostam e se afeiçoam pelo cachorrinho, a família toda gosta de cuidar e ter o cachorrinho junto à família, e o próprio animal, pelo seu instinto, o animal também tem afeto, então ele pega afeto pela família, pelas pessoas que cuidam dele, e existe aquela reciprocidade de afeto, de carinho, que o animal corresponde por instinto, não por razão, porque os animais não são dotados de razão. Se os cachorrinhos têm essa característica de se afeiçoar pelos seus donos, as ovelhas muito mais. As ovelhas têm uma característica muito marcante de ter um afeto e uma manifestação de confiança naquele que cuida delas, como o pastor. Ao ponto de elas identificarem a voz do pastor realmente, e o pastor emite diversos sinais para diversas atividades com as ovelhas. E conforme o sinal que ele emite, ela sabe o que ela, por instinto, ela sabe o que ela tem que fazer, para onde ela deve ir. E ela segue a voz do pastor. Ela não estranha, ela se identifica e ela segue imediatamente a voz do pastor. E é assim que o pastor vai conduzindo-as. Imagina uma fazenda, um lugar grande. Então ele vai conduzindo essas ovelhas com os meios que ele tem. E ele vai conduzindo elas e elas vão ouvindo a voz, os sinais que o pastor emite. E além disso ainda, o pastor, ele dá um nome para cada ovelha. Dá um nome para cada uma e chama pelo nome. E a ovelha entende que está chamando ela, quando o pastor a chama pelo nome. E cada ovelha se torna única para o pastor. Em outra passagem do Evangelho, nosso Senhor diz que quem não deixa de 100 ovelhas, não deixa 99, as 99 e vai atrás daquela que está perdida, e quando a encontra, se felicita. Uma ovelha que se separou do rebanho, por acaso, caiu no buraco, e se enroscou em uns galhos, e se machucou, e está lá sozinha, abandonada, num lugar longe. Então o pastor larga as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está voltando. Por quê? Porque cada ovelha é única para o pastor. Cada ovelha é identificada com um nome. Então essa é uma característica, uma particularidade do mundo pastoril, e que nosso Senhor usa esta imagem para nos transmitir o ensinamento. Por outro lado também, existe a imagem do mercenário. Quando um dono de uma terra e criador de ovelhas não tem um pastor, que é a pessoa adequada para cuidar das ovelhas, ele contrata alguém que por um certo período vai receber as mercês. Por isso, o mercenário vai receber um salário para cuidar daquelas ovelhas naquele determinado período, enquanto não se contrata um pastor para cuidar daquelas ovelhas. Mas ele é um mercenário, ou seja, aqui não se trata do mercenário como nós conhecemos, no sentido pejorativo. Mas aqui, no contexto pastoril, o mercenário é apenas um homem contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é pastor. Ele apenas ali toma conta, mas ele, por exemplo, não tem a obrigação, isso em contrato, em acordo com o dono das ovelhas, ele não tem a obrigação, por exemplo, de protegê-las de ladrões, protegê-las de animais ferozes. Ou seja, ele não é obrigado a colocar a sua integridade física em risco por causa das ovelhas. Ele está ali apenas para desempenhar um papel pontual, aquela tarefa momentânea, mas ele não tem um compromisso com as ovelhas, não conhece o nome delas, e elas estranham a voz.
do mercenário. Porque parece um pastor, mas ele não é um pastor. Então elas estranham, elas não seguem a voz dele. Elas ficam acuadas e com medo. Também é uma característica, uma particularidade do mundo pastoril. De modo então que o Senhor, utilizando esta imagem, nos transmite o ensinamento dizendo: eu sou o bom pastor. O Senhor utiliza o artigo definido, o bom pastor. Não um pastor de uma maneira indefinida. Ele define: eu sou o bom pastor. Você não há outro, ele é o único. Ele é o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nosso Senhor morreu pelas almas. Morreu por nós. Nos ama com amor de sacrifício, de entrega da sua vida por amor de nós. Então, Ele é o bom pastor, porque Ele é realmente aquele que cuida de nós e nos conduz a verdes pastagens e quer o bem de suas ovelhas até as últimas consequências, a ponto de dar a vida por elas. Então Ele é o bom pastor. E Ele diz: Ego sum pastor bons. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Um mercenário que não é pastor, quando as ovelhas são atacadas pelo lobo, ele se safa e foge, porque ele não se importa com as ovelhas. Ele apenas está interessado nas suas mercês. Por isso é um mercenário. Então, ele não é pastor. E eu conheço as minhas ovelhas, diz nosso Senhor, e elas me conhecem. E aqui um detalhe, que não é só um detalhe do Evangelho. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Não sei se os fiéis se dão conta da grandiosidade desta afirmação de nosso Senhor. A intimidade que Ele tem com o Pai, nosso Senhor compara com a intimidade que Ele tem com as suas ovelhas. De modo que o ensinamento de Santo Agostinho, que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos somos, é uma realidade. A intimidade que nosso Senhor, como bom pastor, tem com suas ovelhas, tem com suas almas, tem com a igreja, tem conosco, é uma intimidade que nosso Senhor compara com a intimidade que Ele tem com o Pai. Então é algo de um amor, de uma entrega, de uma predileção, que é um verdadeiro mistério do amor de Deus por nós. Ele se sente mais íntimo a nós do que possamos imaginar. Para que nós também nos sintamos íntimos a Ele, escutando a sua voz. Ele que nos chama pelo nome, o nome de batismo. Por isso a importância do cuidado ao escolher o nome da criança que vai ser batizada. Porque é o nome com que o bom pastor a chama. Esse nome indica uma missão, portanto deve ser um nome cristão. Nosso Senhor a chamará no juízo final com o nome que ela recebeu no batismo. O bom pastor conduz as suas ovelhas, chamando-as pelo seu nome. Chama cada alma pelo seu nome. E assim nosso Senhor não quer que nada se anteponha a esta intimidade que Ele quer ter conosco, no mistério do seu grandiosíssimo amor por nós. De modo então, caríssimos irmãos, que nosso Senhor chega a dizer que Ele ainda tem outras ovelhas, que não são deste redil. E o redil aqui é a imagem da igreja, ao qual o pastor, ao conquistar as suas ovelhas,
conduze-as a esse redil, de forma que elas sejam protegidas do mundo, do pecado, da morte, levando essas ovelhas, levando essas almas para as verdes pastagens, mas guardando-as para a vida eterna, recolhendo-as no seu redil, no seu aprisco, na sua igreja. O redil é a imagem aqui da igreja. Ele fala, há muitas outras ovelhas que não são desse redil, e elas também devo conduzir. E aqui nosso Senhor nos dá um ensinamento belíssimo de inspiração ao nosso apostolado. Quantas ovelhas que não fazem parte do redil da igreja, e nosso Senhor quer conduzi-las. Nosso Senhor quer conquistá-las, porque nosso Senhor morreu por elas. Portanto, quer trazê-las ao aprisco da igreja. E os documentos do Concílio Vaticano II, e também os documentos dos pontífices após o Vaticano II, usam muito esta imagem do aprisco, das ovelhas, da igreja. E haverá um só rebanho, um só pastor. Essa afirmação é constante pela igreja conciliar. Porém, no sentido do ecumenismo herético do Vaticano II. No sentido de conformar a igreja às outras religiões, conformar a igreja ao judaísmo e a todos os outros ismos, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. Nossa Senhora aqui na verdade está falando o contrário disso. Que aquelas que não são do seu redil, Ele quer conquistá-las. Estas almas que estão fora do aprisco da igreja devem se converter à fé católica, para que, recebendo então o batismo, inseridas na igreja, possam então fazer parte do aprisco, do redil de Cristo, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. É isso? Esse é o ensinamento claro e direto de nosso Senhor. É desta maneira que haverá então um só rebanho e um só pastor, quando todas as gentes, todos os povos, todos de outras religiões se converterem e entrarem ao receber a fé e pedir o batismo, entrarem no aprisco, no redil da igreja, e assim então haverá um só rebanho e um só pastor, que é o bom pastor, o Cristo ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja vem hoje nos exortar vivamente a que nós sejamos dóceis à voz do bom pastor. As ovelhas não escutam e estranham a voz daqueles que não são o pastor. E esta voz estranha é uma voz destoante da sã doutrina católica e apostólica. De forma que o bom pastor continua a transmitir a sã doutrina através dos pastores constituídos por ele, sejam episcopos, em primeiro lugar, sejam os presbíteros, os padres, em colaboração com os bispos, que devem ensinar e transmitir e fazer ecoar a voz do bom pastor através da transmissão da sã doutrina, da doce doutrina católica e apostólica. Aquela doutrina que vem dos apóstolos, inalterável, imutável, que chega até nós através dos sucessores dos apóstolos, que chega até nós através da pregação dos bispos e dos padres, de forma então que as ovelhas, escutando esta voz do bom pastor, através desses bons pastores constituídos por ele, elas então são conduzidas para as verdes pastagens, são conduzidas ao aprisco que é a igreja, e são conduzidas para a vida eterna. Porém, a igreja quer nos precaver a sermos dóceis à voz do bom pastor e não nos enganarmos com a voz dos falsos pastores, dos mercenários. Aqui sim. Aí aqui a igreja
se refere ao mercenário com este sentido. Fora do contexto do mundo, do universo pastoril, a igreja então utiliza a palavra, emprega a palavra ao mercenário, esse conteúdo daquele que é um falso pastor, porque parece o pastor, mas é um mercenário, ou seja, ele está preocupado com as suas mercês e não com o bem das almas. Ele não se importa com as almas, ele não se importa com as ovelhas, porém parece pastor. Se veste de pastor, fala como um pastor, usa as insígnias de um pastor, se comporta tal como um pastor de maneira exterior, mas na verdade ele é um mercenário, ele é um falso pastor. Por quê? Porque a doutrina que ele ensina não é aquela doutrina que faz ecoar a voz do Cristo, o bom pastor. Portanto, as ovelhas estranham, as ovelhas ficam confusas, elas ficam perdidas. E a epístola de hoje de São Pedro nos lembra, no finalzinho dela, após Pedro dizer que Nosso Senhor morreu por nós, se sacrificou por nós, Ele quer trazer aquelas ovelhas errantes e dizendo-nos que nós éramos aquelas ovelhas errantes e que, portanto, fomos conquistados por Cristo. Então, caríssimos irmãos, uma vez conquistados por Ele, devemos ser dóceis em ouvir somente a voz dEle, através da voz dos pastores constituídos por Ele, presentes na hierarquia da igreja. Porém, se essa voz for destoante, se ela não ecoa a doutrina do bom pastor, então nós devemos ficar precavidos, mesmo que pareça pastor, mesmo que se vista como pastor, que se porte como pastor. Isso na igreja conciliar nem nos surpreende muito, porque muitos ali parecem pastores, mas são mercenários, a começar por ensinarem uma doutrina que não é a doutrina católica, é a doutrina do Concílio Vaticano II. Ensinam como regra a heresia e não a regra da fé católica e apostólica. Portanto, parecem pastores, se vestem como tais, usam e fazem questão de usar as insígnias, tem uma voz impostada, grossa, usa da oratória, da persuasão, impõe ali uma autoridade. Então parece um pastor, mas é um mercenário, porque ensina o contrário do que nosso Senhor ensinou, ensina o contrário do que os apóstolos nos transmitiram. Mas isso da igreja conciliar não nos surpreende. Aqui devemos lembrar também que dentre os que estão na tradição, sejam episcopos, sejam sacerdotes, padres, também podem existir aqueles que são falsos pastores, que se vestem de pastores, que se comportam exteriormente como pastores, que citam as Sagradas Escrituras com muita sabedoria, que citam tratados teológicos, que se apressam a dar um diagnóstico e um remédio definitivo para a crise da igreja com as suas posições teológicas, se arrogam como donos da fé e da verdade, mas pode-se perceber que na prática de alguns está presente, na verdade, a busca dos interesses pessoais.
em que utilizam das contribuições dos fiéis, não realmente para efetivar o seu apostolado, mas percebemos que estes alguns estão preocupados com suas viagens constantes para a Europa, mas com desculpas religiosas, para visitar lugares santos, etc. Mas estão muito preocupados em constantemente viajarem para a Europa, estão muito preocupados em constantemente escolher muito bem o tecido de suas batinas, de suas albas, de suas casulas, estão preocupados com a marca do vinho que consomem, estão preocupados com uma vida regalada, com uma vida confortável, com uma vida burguesa que levam, o contrário da vida do clero pobre, que sempre foi o clero católico, um clero austero, um clero abnegado, um clero que sempre renunciou a si mesmo, como sempre vemos na história da igreja, sobretudo na vida dos santos. Um clero que sempre renunciou ao conforto, um clero que sempre foi um clero entregue à missão da igreja pela salvação das almas. Estes, que não são muitos, são poucos, mas existem, enganam a muitos. Estão mais preocupados em propagar as suas posições teológicas e encher os seus apostolados, e gostam de viver no exterior porque buscam vantagens pessoais, porque buscam conforto, estão preocupados mais com seus interesses, com suas viagens, do que propriamente com o bem e com a salvação das almas. E nosso Senhor disse: pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar maus frutos. É pelos frutos que os conhecereis. É pelos frutos, é pelas obras que nós conhecemos que aquele, no meio de toda esta crise da igreja, é realmente um bom pastor, ou se ele é um mercenário, um falso pastor, que parece pastor, mas que de fato é um mercenário, porque ele vive para atender os interesses de suas mercês, dos seus benefícios pessoais, mas pouco se importa com as almas. No momento de uma grande dificuldade, como por exemplo uma pandemia, a qual vimos que muitos correram para os seus refúgios e abandonaram as ovelhas, fecharam as igrejas, abandonaram os doentes nos hospitais morrendo sem os sacramentos. Manifestou-se ali claramente, naquele momento crítico, quem são os verdadeiros pastores que se arriscaram pelas almas, que abriram suas igrejas, que se colocaram em risco de todos os sentidos, desde a doença e desde as punições devido às leis injustas impostas pelo governo, mas se arriscaram pelo bem das almas, mas se arriscaram pelo bem das suas ovelhas. Então, caríssimos irmãos, é pelos frutos que os conhecereis. Não sigamos a voz dos falsos pastores. Não sigamos a voz dos mercenários. Não nos deixemos enganar, porque nós gostamos de ser enganados. É um defeito do povo brasileiro gostar de ser enganado. Estejamos atentos a não sermos enganados por causa do bem da nossa alma, porque o engano desses pode colocar em risco a nossa salvação. Além de estarmos financiando alguém que simplesmente está servindo aos seus interesses pessoais e não se preocupa com as almas, estamos colocando em risco a nossa própria salvação. Porque lá na frente, um escândalo pode nos levar a uma dúvida de fé, pode nos levar a um desânimo e ao abandono da fé. De modo então, caríssimos irmãos, que a igreja então vem nos exortar a ouvirmos com docilidade e com obediência a voz do bom pastor. Do pastor se requer a solicitude, das ovelhas se requer a obediência. E uma obediência dócil,
uma obediência cheia de amor a Cristo, cheia de amor à igreja, cheia de gratidão a Cristo e à igreja, cheia de gratidão ao sacerdote, que nos dá essa sagrada Eucaristia, que nos dá o perdão dos pecados, que santifica a nossa alma, que nos dá a Santa Missa, cheios de amor e gratidão, com aquela docilidade, daquelas ovelhas que, ao ouvir e se identificar com a voz do bom pastor, o seguem com toda a docilidade, porque sabem que o bom pastor as levará para as boas pastagens da vida eterna. Estranhemos a voz dos falsos pastores, porque sua voz tem que ser provada pelas suas obras. Se as suas obras não provam as suas palavras, se as suas obras destoam de suas palavras, então, caríssimos irmãos, se afastemos destes, porque esses não são pastores, são, na verdade, mercenários que não se importam com as nossas almas, que estão simplesmente preocupados com seus interesses pessoais. De modo, então, caríssimos irmãos, que o bom pastor é totalmente solícito a nós. Por isso que os bons sacerdotes são solícitos por suas ovelhas, e se sacrificam por elas, e vivem para elas. O seu respirar, o seu dia a dia é para as almas, e realiza aquilo que nosso Senhor nos disse, que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E assim é a vida do pastor, a vida do sacerdote, que não vive para ser servido pelos fiéis, mas vive para servir aos fiéis. De modo então, caríssimos irmãos, que nosso Senhor nos serviu, lavou os nossos pés, nos amou ao ponto de dar a sua vida, e é assim então que o sacerdote deve se comportar em relação às suas ovelhas, em relação aos seus fiéis, em relação às suas almas. Por isso peço aos caríssimos irmãos que rezem pela santificação do clero, que rezem pela conversão do clero, e que rezem pela renovação do clero, rezando pelas vocações sacerdotais, rezando por essas vocações que queiram ser almas piedosas e que procurem ser no futuro santos sacerdotes, porque esses que levarão a proliferar novos seminários na tradição católica. E desses seminários nós receberemos os novos sacerdotes, ou seja, os novos, sempre antigos sacerdotes, segundo a tradição católica. Aqueles sacerdotes que rejeitam a heresia, aqueles sacerdotes que querem a verdadeira fé católica, que querem ver a verdadeira liturgia católica, tal qual recebemos os apóstolos. Que nosso Senhor suscite santas vocações por intercessão de São José, que é um grande intercessor às vocações. Pensamos que nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora e de São José, nos dê santas vocações sacerdotais, porque essas vocações que irão renovar o clero, para que esse clero renovado seja um clero santo, e através desse clero, com os padres e os bispos na hierarquia da igreja, ecoem a voz do bom pastor e coloquem para fora os mercenários, e que os verdadeiros pastores façam exaltar a Santa Igreja sobre o mundo, para que ela, sem estar limitada às condições do tempo e dos homens, possa com toda a liberdade ensinar a fé, santificar os povos e trazer as ovelhas ao redil da igreja, para que haja assim um só rebanho e um só pastor. Então pensamos a Nossa Senhora, nossa Santíssima Mãe, que abençoe nossas famílias e que nossas famílias possam então ter no seio delas suscitadas vocações sacerdotais. E também pensamos a Nossa Senhora que nos dê aquela docilidade para ouvirmos a voz do bom pastor, com aquela obediência dócil, com a submissão da inteligência e da vontade, para que, ouvindo então a voz do bom pastor, sejamos conduzidos às pastagens da vida eterna, através do redil que é a Santa Igreja Católica e Apostólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,